Oi, girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje nós entenderemos as aplicações da biotecnologia no meio ambiente, sendo chamado de biotecnologia ambiental. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é biotecnologia. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? Então, nós entenderemos um pouquinho sobre o que é a biotecnologia, as aplicações da biotecnologia, as aplicações no meio ambiente, metagenoma, bioplástico, biosensores, biorremediação e biodegradação. Então, a biotecnologia. Então, ela é o ramo da biologia que desenvolve várias tecnologias a partir de organismos vivos ou de matéria-prima a partir deles, baseado em todos os processos biomoleculares e celulares para criar ou modificar produtos e resolver os problemas na sociedade. Então, a biotecnologia tem o apoio da biologia, da genética, biologia molecular, engenharia e a informática. Então, a biotecnologia ela é classificada em 10 cores de acordo com a sua área de atuação. Então, nós temos a verde, que é da agricultura, a vermelha, que é da medicina, a branca, que é da industrial, a amarela, que é da nutrição, a azul, que é dos recursos biológicos marítimos, a roxa, que é das leis da biotecnologia, a dourada, que é as técnicas computacionais, a preta, que são armas biológicas, a marrom, que é tratamento do solo, e a cinza, que é proteção e recuperação do meio ambiente. As aplicações da biotecnologia. Então, elas podem ser atuadas na agricultura, na saúde, nas indústrias e para também proteger o meio ambiente de poluentes tóxicos e entre outros. A aplicação no meio ambiente. Então, a biotecnologia ambiental é uma alternativa precisa e muito eficaz para enfrentar os principais desafios cada vez maiores da degradação do ambiente, podendo atuar em 3 momentos: prevenindo, monitorando e restaurando. Prevenindo com sistemas de contenção de organismos geneticamente modificados, os chamados de OGMS, que são aliados aos conhecimentos mais tradicionais, como manejo de risco e gerenciamento de impacto. Monitorando através da utilização de biosensores, bioindicadores e de biofilmes. E restaurando com a biorremediação e a biodegradação. A biodiversidade ou diversidade biológica. Então, ela se refere a toda a variação biológica do planeta, ou seja, uma medida de variação ou uma variabilidade existente entre as espécies. Os micro-organismos atualmente possuem várias funções importantes, então, na biodiversidade. Ferramentas para identificação e descoberta de micro-organismos com funções biológicas importantes têm sido muito exploradas. Desde a utilização de marcadores moleculares, triagem de micro-organismos, bem como para a classificação também de micro-organismos, através da eletroforese, por campo pulsado, através de hibridizações, técnicas de análise direta de DNA, como a técnica de PCR, RT-PCR, sequenciamento de variedades de importância agronômica ou farmacológica. O projeto Genoma, ele abre a possibilidade de um melhor manejo da variedade, potencializando, então, os cultivos sobre estresses bióticos e abióticos, e ainda aumentando a possibilidade de desenvolvimento de variabilidades que são adaptadas às mais diversas situações. E assim vem o metagenoma, que o solo, então, ele é fonte de diversas indivíduos microbianos, por isso, cada vez mais eles aumentam as pesquisas para as descobertas de novas técnicas que consigam classificar toda a biota do solo. Nesse contexto surgiu o metagenoma, que ele é utilizado para contornar 2 dificuldades, que é a impossibilidade de analisar toda a biodiversidade presente nas amostras de solos
e a dificuldade de cultivar os micro-organismos presentes no solo, que é cerca de somente de 0,1 a 1% desses recuperados. Essa é uma técnica biotecnológica que visa fazer uma análise do DNA total das amostras do solo. Então, a partir dos dados colhidos, é possível fazer uma biblioteca genômica com todo o DNA extraído do solo, com a identificação de novos compostos bioativos, produtores sintéticos, como metabolismos secundários, pertencentes a várias vias biosintéticas que são conhecidas. Essa técnica, então, emprega as sequências de rDNA 16S, que são obtidas de organismos já conhecidos, para a análise da população microbiana, que tem como resultado surgir novas árvores filogenéticas e depois possível conhecer tanto a diversidade como também identificar as novas espécies. Então, eles isolam o DNA, fazem a manipulação desse DNA, fazem toda a fragmentação, conseguem fazer a cultura desses organismos e depois analisar as expressões das proteínas. O bioplástico. Então, a produção de bioplástico biodegradável a partir de microalgas. Então, na década de 1920, o plástico ele foi desenvolvido para a indústria, tendo sua explosão no ano por cerca de 1940. Os plásticos eles estão cada vez mais inseridos no nosso cotidiano, e assim observou cerca de 20 vezes mais na produção de plástico desde 1964, gerando um total de 322 milhões de toneladas de plástico em 2015. Imagina quanto não tem agora. Então, o plástico. Ele possui uso em vários setores, como agricultura, em eletrônicos, automotivos, construção civil, embalagens e entre outros, desde produtos de consumo, de uso doméstico, mobílias, esportes, saúde e segurança. Sendo a maior aplicação no setor de embalagem, que representou cerca de 35,9% do volume total de todo o plástico consumido no mundo em 2015. Consequentemente, as quantidades elevadas de todo esse plástico consumido causam grandes impactos no ambiente natural do nosso planeta. Os plásticos, além de serem baratos, têm a capacidade de durar infinitamente. Os plásticos convencionais eles prejudicam o nosso meio ambiente, uma vez que são feitos de petróleo bruto, um recurso natural decrescente. Não sofrem decomposição bacteriana, de modo que são preservados por séculos nos aterros, e sua incineração ela pode liberar substâncias químicas que são tóxicas. E anualmente os oceanos recebem pelo menos 8 bilhões de quilos de plásticos, que é o principal risco biológico à sua ingestão inadvertida ou às vezes seletiva pelos animais, o que inclui aves, peixes e até mesmo os invertebrados, onde são ingeridos pelos organismos marinhos e são transferidos assim pela cadeia alimentar. E para tentar resolver todo esse problema ambiental, que é o plástico e sua reciclagem, o que pode reduzir o enchimento de aterros e assim a lixiviação dos produtos químicos. Perdão. A solução seria então o desenvolvimento de bioplásticos, que são pelo menos parcialmente biodegradáveis e menos dependentes de petróleo, se tornando as alternativas mais promissoras para os plásticos convencionais. A biomassa de microalgas contém um alto teor proteico e também um tamanho pequeno, que permite que elas sejam adequadas para a conversão em plástico sem qualquer tratamento prévio, tornando a produção escalável, mais econômica e também reduz a produção de resíduos. Se destacam para a produção de polímeros biodegradáveis, pois o seu cultivo não necessita de grandes áreas de terra e pode ocupar locais impróprios para a agricultura, não competindo com a produção de alimentos. Essas, então, necessitam de menores quantidades de águas, podendo ser salina, alcalina ou até mesmo residual. As algas, elas são organismos que ocorrem na maioria dos habitats. São importantes para o meio ambiente, pois elas têm alta eficiência fotossintética, são importantes como produtoras de matéria orgânica e fornecem oxigênio também para outras formas de vida aquática.
A composição, as taxas de fotossíntese e o crescimento das microalgas são altamente dependentes das condições de tipo de cultura, e se essas condições forem manipuladas, os metabólitos de interesse podem ser produzidos. Os biosensores são organismos vivos ou objetos sintéticos capazes de gerar uma resposta biológica de uma determinada ação ocorrida em um meio. São sensores que alinham a biologia molecular à microeletrônica. É um dispositivo usado para medir biologicamente uma informação relevante. Um dispositivo que usa um componente biológico como parte de mecanismo de tradução, como anticorpos, enzimas, DNA, RNA, células e órgãos. É um sistema autônomo integrado composto de um elemento biológico receptor em contato direto com o elemento conversor, que ali é capaz de converter a reação entre o elemento biológico e um analítico de interesse. A diferença entre sensor e biosensor. Então, o sensor ele é um dispositivo que mede uma quantidade física e converte em sinal que pode ser lido por um observador. E o biosensor ele é um sensor que entrega um elemento biológico com um transdutor físico-químico para produzir um sinal eletrônico. A atuação dos biosensores na área ambiental são utilizados na monitoração e controle do ambiente, na detecção de materiais pesados em amostras de solos, herbicidas e pesticidas em amostras de água. Possui características como grande especificidade e sensibilidade, desde a simplicidade e a rapidez nas análises, uma alternativa muito promissora de baixo custo de operação e de manutenção. O uso para monitoramento ambiental ainda é pequeno quando comparado ao seu uso na medicina e na indústria. É uma utilização crescente com o desenvolvimento de dispositivos analíticos com capacidade de resposta em tempo real na detecção e na monitoração de agentes químicos e biológicos perigosos. A biorremediação. Então, é um processo pelo qual os organismos vivos, plantas ou micro-organismos são utilizados para remover ou reduzir as concentrações de poluentes no ambiente. Tem por finalidade o tratamento das contaminações por resíduos efluentes industriais, moléculas de difícil degradação e metais tóxicos. Consiste de uma tecnologia complexa e sua implementação ocorre em etapas, desde o estudo do ambiente, tipo de contaminante, riscos e a legislação pertinente. A biodegradação, então, ele é o processo de desintegração de materiais realizado por bactérias, fungos e outros organismos. É essencial para a manutenção da vida na Terra, pois ela permite a formação de humus, um processo que retorna os nutrientes para as plantas, regula a população de micro-organismos e torna os solos férteis. Os micro-organismos degradam o material orgânico para o seu crescimento e metabolismos, como resultado, as substâncias orgânicas complexas são convertidas em dióxido de carbono e água. Pode ser aeróbica, que é feita por organismos aeróbicos quando o suplemento adequado de oxigênio está disponível para sua atividade, e pode ser anaeróbica, com a ausência de oxigênio. Então, vamos à diferença entre biorremediação e biodegradação. A biodegradação é um processo natural que acontece sem a intervenção humana. A biorremediação já é um processo de engenharia que acontece com a intervenção humana. A biodegradação é um processo lento, já a biorremediação é um processo mais rápido. A biodegradação ela é controlada pela natureza e a biorremediação é um processo controlado. A biodegradação ela é benéfica e nociva, já a biorremediação sempre tem efeitos benéficos. A biodegradação ocorre em todo o meio ambiente e a biorremediação já acontece no local contaminado. E essa foi a nossa aula de hoje sobre a biologia ambiental e eu te espero até a próxima.